Ora, meus senhores, quinta-feira, à altura falámos aqui de basquetebol, muita coisa para falar, muitas coisas a acontecer históricas. Chico, como é que estás? Estás historicamente preparado? Para ser campeão? Estou. Ainda falta. Estou a brincar. Sabes que nós agora aqui em Lisboa temos 2 estagiários, são os 2 também grandes fãs de basquetebol. Ah, é? Um deles até disse que se ia meter contigo porque também é muito fã de fazer mais GM no 2K. Ok. Eu disse, olha, o Igor gosta muito disso e ele, vou meter com ele porque ele também é adepto dos Lakers. Ok, boa gente então, parece-me boa gente. Então gosto de meter, um é dos Celtics, outro é dos Lakers. Pelo menos um é boa gente, vá. E então quando agora meto-me com eles a dizer pronto, eu vou ser campeão, não sei o quê. O do Celtics, que é o Bernardo, está sempre com aquele galarode agora que nós é que somos os campeões, não sei o quê. Que é o que faz sentido, né? Tem que aproveitar. O outro perde um pouco de argumentos, porque pronto, eu já lhe disse, se passares a segunda ronda é uma vitória este ano, não é? Pronto. Vê lá, se não apanhas uma surpresa, se não perdes logo na primeira ronda com... Não, estou a brincar, eles são boa gente, e eles ainda por cima ouvem o nosso podcast e já vão ficar contentes de os ter referido, é o David e o Bernardo. Grande David e grande Bernardo. São o quê? Da Universidade de Lisboa? Eles são de, salvo erro, não quero dizer mal, da Lusófona. Ok. Estão a estagiar connosco agora nesta segunda metade da temporada. Foi aí que o Sócrates tirou o curso? Opa, não sei, mas deve ter sido, como é uma privada, o Sócrates tem arte de ser gajo dessas faculdades. Acho que foi aí que ele tirou o curso, espero que seja diferente. Espero que seja um curso diferente. Bem processo. E bem processo. Sabes que o Sócrates processou-me uma vez, já te contei? Não. A sério? Sim. Não sabia. Já fui processado pelo Sócrates e pelo Luís Filipe Menezes. E perdia do Luís Filipe Menezes. Perdeste? É verdade. O Correio da Manhã teve que... Não fui só eu, atenção, mas eu fui uma das pessoas. E... Eu já fui pelo Estado. A sério? Processado pelo Estado? Não é bem pelo Estado, é pelo Ministério Público. O que é que tu fizeste? Quer dizer, que acaba por... Não, foi quando trabalhava no Sol, sabes como é que é? Nós escrevemos certas notícias. Há certas informações... Aquela violação do segredo de justiça, não é? Exatamente, que não devem vir cá para fora. Na altura, até posso dizer que não foi 100% minha a informação. Eu fui o mensageiro, por assim como costumamos dizer, mas tive que ir... efetivamente depor, não disse grande coisa, fui basicamente com a advogada, tu sabes como é que é, mas para quem não sabe, mais basicamente vamos com a advogada e dizemos que damos o nosso nome, as nossas informações, e a pessoa que está lá à frente também já sabe como é que funciona, não vai prestar declarações, não é? E nós, não é, mas eu na altura tinha 21, 22 anos, não sei, já não me lembro bem, e estava todo, em bom português, todo borrado. Olha, eu a primeira vez que eu fui a tribunal, e chegou mesmo a julgamento, foi um senhor. Portanto, a história é assim um bocado macabra, mas imagina, é um grupo de malta que vai para um parque de campismo. O parque de campismo tem um rio fluvial, pronto, os miúdos, jovens e não sei o quê, lá terão consumido uma ou talvez 2 bebidas alcoólicas e mais algumas coisas. Eram 5 miúdos, quando acordaram no dia a seguir já só haviam 4 miúdos, porque um achou que fazia sentido ir mandar um mergulho a meio da madrugada e morreu. E eu fui lá e... falar a história, e falei com o responsável do parque, era lá para cima para o Minho, já não me lembro ao certo nem que era. Falei com o responsável do parque, não sei o quê, e o gajo, pronto, lá contou a sua história, lá contou a sua versão e disse algumas coisas bem gráficas. Obviamente eu não escrevi tudo, mas retalhei um bocadinho do que ele disse, e para ele também não se expor. Resultado, os miúdos, as famílias dos miúdos viram o que o homem disse, mesmo a versão PG, a versão que se podia contar, não contei o que ele disse, e foram ameaçá-lo. Ora, quando foram ameaçar, ele disse que era tudo mentira, e então processou-me. E eu liguei-lhe e eu disse, olha, já não sei como é que ele se chamava. Sr. João, então você disse-me isto, eu tenho isto gravado e você agora veio-me processar. E ele, sabe que eles vieram-me ameaçar e não sei o quê, e então eu tive que fazer isto. E eu, mas quer dizer, agora vamos ter que ir a tribunal, a instrução, e depois eventualmente a tribunal. Mas também pode ser que eu ganhe algum dinheiro. Ok, pronto, está bem. Não,
razão, não ganhou nada. Pois, a partir do momento em que tinhas gravado, era óbvio que ele não ia ganhar nada. Espero que tenha sido espancado. Não, estou a brincar. Bem, meus senhores, processos à parte. Por falar em tribunais, finalmente está resolvida a questão dos Minnesota Timberwolves, vão ser vendidos ao Alex Rodrigues, e não só, mas o Alex Rodrigues é o nome mais conhecido. O valor não é muito alto, 1.3 mil milhões, mas isto é uma venda que já está a decorrer há 6 anos. E é mais um caso, pronto, como os Celtics, em que foram comprados por um valor muito reduzido, obviamente foi há muito tempo, e há a questão da inflação do mercado das equipas, mas com um lucro estonteante. Nota-se mesmo uma evolução muito grande no desenvolvimento destas equipas nos últimos anos e do mercado desportivo no geral. Claro, não, isso o Mark Cuban ganhou dinheiro que nem esteiro com os Mavs. A Liga valorizou muito, não é? Apesar das pessoas glorificarem os anos 90, os anos 90 e os anos 2000, o início dos anos 2000, o lugar onde a Liga estava naquela altura, para o lugar que a Liga está nesta altura a nível de exposição, a nível de qualidade, a nível de tudo e mais alguma coisa, não tem comparação, e obviamente a inflação, como tu disseste bem, também aumenta estes valores, e portanto basta ver qual é o salário médio agora e qual era o salário médio há 15 anos, nem precisamos de ir muito longe, mas pronto. Mas Minnesota Timberwolves então, e é muito curioso porque, tal como os Celtics, Minnesota também tem decisões muito importantes para tomar este verão. Tem 2 free agents, não se esqueçam que a razão pela qual o Minnesota trocou o Karl Anthony Towns não foi uma razão desportiva, foi uma razão financeira. E os problemas não, as decisões vão continuar, porque eles têm Julius Randle como free agent, ou em princípio como free agent, têm Nickeil Alexander-Walker também como free agent, portanto têm decisões para tomar, e vamos ver até onde é que eles vão querer esticar a sua corda. Chico, estamos basicamente na última semana, já vamos olhar um bocadinho para que emparelhamentos é que já estamos a começar a prestar atenção, mas eu queria só falar aqui de um assunto que o Shams Charania avançou ontem, nomeadamente em relação ao Kevin Durant. Kevin Durant que continua lesionado, e é uma dúvida se ele vai conseguir qualificar-se para os 65 jogos, o que poderá abrir aqui uma série de questões a nível de All-NBAs. Evan Mobley estará certamente muito atento, e portanto vamos ver se o Kevin Durant ainda joga para entrar em All-NBA. Terá que ser apenas para isso, porque os Suns são praticamente eliminados. Mas o Shams avançou que aquilo que já sabíamos, que já falámos várias vezes, Kevin Durant e os Suns vão certamente envolver-se num processo de troca. A novidade que temos é que ele avançou aqui com algumas equipas que Kevin Durant terá expressado vontade de... Não quer dizer que tenha que ir obrigatoriamente, mas terá escolhido ali algumas equipas onde não se importava de jogar. Chico, Knicks, San Antonio Spurs, Miami Heat, Houston Rockets. E sim, eu disse Minnesota Timberwolves, Minnesota Timberwolves também. Exato. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 equipas. 5. E é curioso porque não há propriamente um padrão. Nós pronto, enquanto entendedores de basquetebol, e se pensarmos um bocadinho e os vários adeptos da NBA e da modalidade conseguem perceber o porquê de cada uma das equipas que ele está a selecionar, mas não há um padrão, não é propriamente quer ir só para candidatos, quer ir só para San António, claramente pelo potencial que está a ser construído. Miami acho que até é mais por qualidade de vida e por pronto, efetivamente acho que com uma estrela ali a equipa poderá voltar a dar o salto. Knicks, o mercado que é. Minnesota também acho que ele vê que há ali o potencial para com a sua adição darem esse próximo passo. E estava a faltar agora uma. Houston. E Houston, porque pronto, uma das equipas com maior potencial, ou seja, ele acho que vê potencial em cada uma delas, mas não há propriamente um padrão de hierárquico entre as 5. Bem visto, realmente não há aqui, ou seja, há um misto entre equipas veteranas que já são candidatas agora, como é o caso talvez dos Knicks, né? Talvez seja o caso mais, e equipas que estão no processo de afirmação, como é o caso dos Spurs e dos Rockets. Aqui... Não sei se com a idade dele ele se pode dar ao luxo de ir para uma equipa de potencial. A questão aqui, Chico, é que tu adicionando o Kevin Durant a qualquer uma das equipas, o potencial vai certamente transformar-se em candidatura, porque se tu colocar Victor Wembanyama, De'Aaron Fox e Kevin Durant,
né? Fica ali uma senhora equipa. Aqui a grande questão é como se há caminho para alguma destas equipas. Que Kevin Durant vai sair, acho que estamos todos de acordo, acho que esta época, aliás, a passagem de Kevin Durant pelos Suns deve ter sido traumática para ele, porque aliás, o pós-Golden State deve estar a ser traumático para ele, porque em Brooklyn as coisas correram muito mal, algumas coisas, aliás, é engraçado porque o Kevin Durant é quase sempre o único esteio de solidez dos projetos que ruem, porque em Brooklyn ele não teve culpa, não é? Ou pelo menos não há uma aparente culpa dele, é simplesmente o que estava à volta dele não funcionou. Em Phoenix igual, ele já falámos aqui várias vezes, ele é um hooper completo, não é? Ele só quer jogar basquetebol e o resto está-se um bocado a borrifar. Mas obviamente tem uma cota parte de culpa nessa trajetória que tu referiste à carreira dele. Obviamente eu sou suspeito, porque pelo que houve há uns anos entre ele, Thunder e Warriors, mas ele optou por dar que o pós-carreira dele, pós-Warriors, face à redundância, fosse muito à base disto, de vou saltitar entre projetos, sempre à busca do sucesso rápido. Eu percebo o que tu dizes, mas, por exemplo, ele quando vai para Brooklyn, ele é free agent, vai para Brooklyn, no fundo é o projeto da vida dele, não é? Porque em Oklahoma as coisas não correram bem, em Golden State, apesar dele ter sido absolutamente essencial na conquista de 2 títulos, era a equipa do Curry e do Steve Kerr. Ele vai tentar, no fundo, criar alguma coisa num bom mercado, como é o de Nova York, e escolhe o Kyrie Irving para seu parceiro. E de repente aquilo tudo ruiu à volta dele, e ele, não é? Ele teve que... Os próprios Nets não queriam continuar com ele, porque a partir do momento em que eles decidiram que iam entrar num rebuild, não fazia sentido terem ali Kevin Durant. Depois, quando ele vai para Phoenix, é um bocado... Eram poucas as equipas que tinham capacidade para o apanhar, portanto ele acaba por ir para Phoenix, porque Phoenix naquela altura tinha possibilidades para ir buscar, porque não acredito que ele tenha dito o meu sonho de vida era jogar em Phoenix, acho que não foi por aí. E estar no Arizona, sim, eu percebo, mas o meu ponto é, se referiste que o Oklahoma não funcionou, eu acho que o Oklahoma funcionou, não houve, foi tempo para a continuidade orgânica do projeto. Sim, não funcionou porque ele não quis, estamos de acordo. Exatamente, e os restantes, por muito que eu acho que em todos eles, e nós fomos comentando isto ao longo do Afunda, nas várias temporadas, houve sempre momentos em que todos nós acreditámos que esses projetos que ele escolheu dariam algo. Houve bons momentos, aliás, tanto em Phoenix como em Brooklyn, mesmo que tenham sido amostras muito pequenas, mas ele escolheu sempre, e é daí que vem a minha crítica, entre aspas, projetos de fast food, entre aspas, que é, vamos espetar aqui à força toda estes elementos e vai ter que funcionar e ponto final. E a NBA... Sim, eu e o Ricardo falámos, é Big Threes comprados, não é? O Kevin Durant fez isso. Exatamente. E tu e o Ricardo ainda são mais conhecedores que eu da NBA. Raramente na NBA funciona este conceito de fast food de mais equipa. Mais ou menos, não é? Miami funcionou, portanto... Há sempre não é? E, por exemplo, os Warriors, é verdade que os Warriors estavam construídos de uma forma diferente, mas foram buscar o melhor jogador da liga naquela altura. Certo, mas todo o resto da equipa era muito orgânica, a construção. Claro. Não, eu acho que, pronto, certamente quando o Kevin Durant se retirar vamos ter tempo para analisar a carreira dele. Agora aqui a grande questão é, olhando para estas equipas, por exemplo, New York Knicks, o negócio fácil seria enviar o Karl Anthony Towns de volta para o Oeste. Porque de resto, a não ser que os Knicks queiram fazer o que os Suns fizeram, que é trocar os seus wings para ter o Kevin Durant, seria engraçado Michael Bridges agora ir para o outro lado. Voltar a casa, no fundo. Sim, exato. Portanto, Michael Bridges ou Giannunobi, eu acho... ainda por cima os Knicks estão ali no second apron, portanto vai ser difícil. Os Wolves... Aqui os Wolves é uma questão interessante porque eles têm realmente aqui algumas possibilidades de fazer este negócio, mas vai tudo depender do que é que os Suns vão querer, porque se tu envolvesse aqui o Rudy Gobert, por exemplo, não é? ou o Julius Randle e o Naz Reid, vai tudo depender do que é que os Suns acreditam que podem fazer sem Kevin Durant, com Devin Booker e depois as peças que vierem. O caso mais interessante, na minha opinião, é os Miami Heat. Os Miami Heat estão no pós-Jimmy Butler, estão numa péssima fase, apesar de estarem agora numa boa sequência de vitórias que vai garantir-lhes o 9º lugar,
Em princípio, já vai ser difícil saírem do nono lugar, tanto para frente como para trás. Os Miami têm aqui algumas peças que podem ser interessantes. Os Miami têm aqui, por exemplo, o Andrew Wiggins, tem aqui um Duncan Robinson. No último caso, podem até ter aqui um Tyler Hero. Tem as suas piques praticamente todas, só não tem a pique de 2027. Ou seja, pode haver aqui um cenário onde a coisa dá para se fazer, mas aí, Chico, os Suns teriam de ser pacientes, não é? Pois é, isso é que tu referiste ao Tyler Hero. Eu duvido que os Heat queiram inserir o Tyler Hero, porque o objetivo deles é conseguir adicionar ao Tyler Hero e ao Bam Adebayo outra peça de qualidade para darem esse salto. O resto dos nomes acho que são interessantes a nível financeiro, de conseguirem encaixar num possível negócio, porque os Suns... Teria que ser por picos. Exato, com os Heat acho que a nível imediato vão sair sempre a perder, mas também ao mesmo tempo eles trocando o Durant, quase certeza que é o que tu estás a referir, era assumir que era uma reconstrução aqui a grande questão é que o dono da equipa deu recentemente algumas declarações onde disse que a equipa não vai entrar num rebuild. E por isso é que se recusa a trocar o Devin Booker, e a partir do momento em que tu não trocas o Devin Booker, tu não vais voltar a pedir ao Devin Booker para ir para a cave da Conferência Oeste como ele esteve durante 5 ou 6 anos no início da carreira. Portanto, tudo o que acontece, eu acho que os Suns estão sempre interessados em fazer uma troca, se Kevin Durant realmente não quiser ficar lá, e terá sempre de vir alguém que pelo menos dê para fazer alguma coisa. A partir do momento, eu acho que os Heat conseguiriam através de picos. Seria assim o modelo dos Heat, a não ser que o Tyler Hero vá, mas mesmo que vá o Tyler Hero, que vais ter um backcourt Tyler Hero e Devin Booker, também não me parece que seja brilhante. Eu pessoalmente, o cenário que me parece mais interessante seria San António. Acho que San António teria ali, não só a nível de jogadores, como de picks, a possibilidade de fazer um negócio agradável para as duas partes, e San António dava um salto muito grande nas suas ambições para a próxima temporada. Eu estava a guardar San António para o fim. Sim, San António tem aqui alguns nomes interessantes. Devin Vassell à cabeça de todos. Teria que haver mais coisas, provavelmente o Keldon Johnson ou até o Harrison Barnes. E eles só não têm uma pick do todo o seu futuro, do próprio, portanto só não têm a pick de 2027, que enviaram na troca pelo De'Aaron Fox, e têm outras picks de outras equipas. Portanto, os Spurs têm aqui alguma... Devin Vassell é um jogador interessante, apesar de alguns problemas físicos e não ter explodido como os Spurs imaginavam, mas é um jogador interessante, e tu poderes fazer ali De'Aaron Fox, Kevin Durant e Victor Wembanyama é um backcourt, é um plantel interessante. A minha questão, até perguntei isto ao Ricardo, é quanto é que vale um jogador de 37 anos mesmo chamando-se Kevin Durant, não é? O que é que tu estás disposto a dar? Não sei. Essa é sempre a grande questão, porque é sempre uma aposta no futuro imediato. Apostas no futuro imediato para conseguir ali no máximo, se calhar, 2 anos de enorme qualidade. A questão é que os Spurs têm Victor Wembanyama. Os Spurs são a equipa que talvez possa apostar no imediato, sabendo que o seu futuro está mais ou menos tranquilo porque tem Victor Wembanyama, a não ser que sejam como os Dallas depois do trocam. Eles tornaram-se um mercado mega atrativo nos últimos anos, precisamente por causa do Wembanyama, porque agora todas as estrelas equacionam ir para San António porque sabem que há ali esse futuro. Portanto, concordo contigo, concordo, tu não o disseste, mas eu supus pela tua forma de dizer que talvez seja uma boa aposta de San António apostar no agora, porque sabem que mais tarde na free agency, em trocas, vai voltar a ser um mercado atraente para muita gente. E nem é só isso, Chico, é que os Spurs podem-se dar ao luxo de fazer uma aposta para 2 anos, que é basicamente isso que fariam com Kevin Durant, porque Victor Wembanyama ainda está no seu contrato de rookie. Portanto, Victor Wembanyama só vai ser aumentado de uma forma muito considerável na época 27-28. Portanto, eles têm aqui uma janela de 2 anos, 25-26 e 26-27, onde podem realmente apanhar aqui um jogador como Kevin Durant, que terão que renovar com ele 120 milhões por 2 anos. Ou seja, eles têm essa margem ainda. É verdade que depois têm decisões para tomar com o De'Aaron Fox, mas no sentido de talento, oportunidade... Eles sempre foram muito inteligentes a dar esses contratos. Foram contratos descendentes. Não é?
Exato, em descendentes a diminuir ao longo dos anos para proteger, lá está, esse desenvolvimento do Wembanyama. O San António, nesse sentido, são uma equipa muito bem organizada, muito bem pensada e há essa capacidade, portanto é uma aposta interessante a pensar fazer. Sim, os Spurs, por exemplo, uma coisa que eles fizeram com o Devin Vassell, curiosamente, mas Exato. Devin Vassell teria de ser incluído aqui no negócio, mas pronto, o que eles fizeram é, por exemplo, eles renovaram com o Devin Vassell, na altura já não me lembro quanto é que foi a renovação, mas 200 e tal milhões, ou lá o que é que foi, ou perto disso, ou 200 milhões. O contrato é descendente e no ano em que Victor Wembanyama, no ano em que entrará em vigor o novo contrato de Victor Wembanyama, portanto estamos a falar em 27, 28, o contrato do Vassell reduz imenso para depois voltar a subir. Porque é que eles fizeram isto? Que é para poderem, nesse ano, portanto eles já pensaram em 2027, 2028, nesse ano, eles não sabiam se Kevin Durant ia estar disponível, não sabiam que De'Aaron Fox ia estar disponível, mas pelo menos nesse ano, mesmo com o aumento muito grande do Victor Wembanyama, mantiveram ali a possibilidade de alguma flexibilidade. Portanto, eu acho que os Spurs têm essa possibilidade. Agora aqui a questão é, os jogadores que eles eventualmente poderão dar, e obviamente o Devin Vassell, na minha opinião, estaria à cabeça, será que interessam aos Suns? Portanto, vai tudo depender os negócios que possam imaginar, que possam ser criados. Sim, é óbvio. Eu, por exemplo, assumindo eles que Durant não acho que já é assumido, não é para continuar, eu pessoalmente via com bons olhos ir buscar um jovem talento como o Devin Vassell para pelo menos tentar ser algo competitivo no futuro próximo. Com obviamente picos, não ao mesmo nível. Sim, obviamente em níveis distintos. Isso será, eu acho que eles sabem que não vão conseguir um jogador do nível de Kevin Durant numa possível troca com qualquer um desses elementos. Mesmo o cenário que tu desenhaste com o Randall e Naz Reid são dois bons jogadores, mas não são clutches, não são super estrelas, nenhum deles. Não há. Normalmente quem tem estes jogadores não os troca, não é? A não ser que sejam os Exatamente. E depois, para o trocarem tinha que ser um cenário idealista de ter exatamente a mesma idade do Durant e também estar descontente e também estar nesta fase de estar prestes a renovar. Tinha que ser mesmo um cenário super específico. Ver um Devin Vassell, que é um jogador jovem, ao menos permitia aquela margem de progressão futura. Claro, e picos, e Devin Vassell e picos. Portanto, vamos ver. Estou curioso para ver onde é que vai Kevin Durant em San António. Seria muito, muito interessante, porque esperemos todos que Victor Wembanyama recupere a 100%. E olha que digo uma coisa, Victor Wembanyama na defesa, Kevin Durant no ataque. Exato. Não sei não. Olha, com um possível regresso que esperemos que aconteça, embora seja cada vez mais difícil do Popovich. Exato. Que eles têm sido algo vagos com o desenvolvimento da situação de saúde dele. Eles não foram eles, foi o Greg Popovich no comunicado que avançou na altura, ele disse que quer voltar. Sim, exatamente. Estamos a falar de alguém já com uma idade avançada, portanto vamos ver se terá condições para voltar e em que condições é que voltará. Chico, saiu a última sondagem para MVP. Saiu... A minha mãe está-me a ligar e diz que eu tenho que ir para casa, não posso brincar mais. Calma, Chico, fiz fogo. Saiu a sondagem, o Shai Gilgeous-Alexander tem uma vantagem confortável. Portanto, isto para quem não sabe, a ESPN, através do jornalista Tim Bontemps, faz 3 sondagens durante a época. Ele basicamente faz uma cópia de como é que a NBA faz, portanto vai a todos os mercados, fala com praticamente todas as pessoas que também votam para MVP e faz a sua sondagem, exatamente a mesma metodologia, por isso é que ele bate sempre certo, porque é as mesmas pessoas. E nessa sondagem, o Shai Gilgeous-Alexander ganha com 931 votos contra 760 do Nikola Jokic. O Shai e o Jokic são os únicos jogadores que estão nos 2 primeiros, portanto não há mais ninguém. O Shai leva 77 votos para primeiro lugar, 23 para segundo. O Jokic o inverso, 23 para primeiro, 77 para segundo. Porém, isto tudo, Chico, foi feito antes
do Jokic ter feito uma das coisas mais absurdas que eu já vi na NBA, que foi um triplo-duplo de 60 pontos, com 6 triplos, 2 roubos. Ele fez isso, curiosamente, numa derrota em que um ex-jogador que costumava fazer estas coisas, Russell Westbrook, pronto, completamente aliado. Pronto. Quem não viu, que vá ver, porque é realmente a experiência Russell Westbrook. Ele faz o roubo, falha o layup e depois vai fazer a falta no triplo que lhe dá a derrota. Mas pronto. E acontece, portanto, esta sondagem acontece também pouco depois de o Jokic ter estado lesionado, uma semana e pico. Portanto, eu acho que pode ter aqui alguma influência. Eu acho que isto já não vai virar, acho que já é uma vantagem demasiado grande, porém acho que pode ficar mais equilibrado, Chico. Eu tirei aqui alguns dados, e os dados para os dois são bastante convincentes. O Jokic está no top 3 de pontos, assistências, ressaltos, roubos. É o melhor jogador da liga em defensive BPM, portanto o seu impacto defensivo é muito grande. O Shai também está no top, não está 3, mas está ali no top 4 em quase todas, com exceção das assistências. É o melhor marcador da liga e é o jogador com o melhor defensive win shares, portanto é o jogador com o impacto direto em mais momentos defensivos da sua equipa. Ou seja, os casos para as duas equipas, para os dois jogadores, Chico, são inteiramente merecedores. Qualquer um. O Jokic está a fazer números brutais, o Shai está a fazer números brutais, e portanto, achando eu que o Jokic acaba por dar mais à equipa do que o Shai, no sentido em que a equipa é mais fraca, eu não consigo não olhar para os OKC Thunder, que estão com uma possibilidade real de fazer 70 vitórias. Só uma equipa conseguiu fazer 70 vitórias, os Golden State Warriors de Kevin Durant, e não achar que temos que premiar isto de alguma forma. Mas esse costuma ser o meu argumento, que é valorizar o coletivo, o que ele acrescenta ao coletivo a nível de vitórias, porque nós falamos muito da importância do Jokic nos vários parâmetros, e ainda bem que trouxeste esses dados, e acho que concordamos que Denver sem Jokic estaria, vamos o quê? Era o último, mas o último tipo Washington Wizards. Não, eu acho que aí estamos a exagerar, porque também... Uma equipa com Jamal Murray, Russell Westbrook, Michael Porter Jr. e DeAndre Jordan. Não, Chico. Fogo, não achas que essa equipa que acabaste de dizer seria melhor do que estes Utah Jazz, estes Pelicans, estes Trailblazers? Com os Blazers não. Com os Blazers porque não. Porque isso obrigaria que a maioria desses jogadores elevasse o seu jogo, Chico, não é um caso pontual. Chico, mas a minha questão é que o Jamal Murray é o Jamal Murray porque joga com o Jokic. Pois, eu percebo. Porque se o Jamal Murray tivesse... O Jokic melhora toda a gente à sua volta. Se tu tivesses que pedir ao Jamal Murray para fazer 30 pontos, ele não te fazia. Quer dizer, podia fazer, mas a eficiência não era vencedora. Sim, era terrível. O Jokic é mais importante para o Thunder do que o Shai. Mas se tu tirares o Shai ao Thunder, não estás, se calhar, no top 6 do Oeste, nem perto disso, porque não é? Acho que aqui não... são poucas as equipas que, se tirares o melhor jogador, continuam a ser candidatos ao título. Acho que isso não acontece. Sim, as duas equipas piorariam imenso sem os dois. Isso é natural, é óbvio, nem sequer estamos a colocar em causa. Agora, eu estou muito dividido este ano, porque é muito difícil. Eu acho que eles vão optar também pela narrativa, porque, como nós sabemos, os americanos adoram as narrativas, especialmente no que toca ao MVP e a prémios de relevo. Basta ver, eu acho que foi bem entregue, mas basta ver a campanha que houve, por exemplo, no Defensive Player of the Year com o Marcus Smart, porque era, do nada, lembraram-se, entre muitas aspas, um base já não ganha há imenso tempo. Na melhor equipa está um base que defende muito bem. E começou essa narrativa. Eles adoram este tipo de narrativas. Sim, e o facto do Jokic, se ganhar o seu quarto... Entra para um clube muito restrito, e eu acho que eles não o querem colocar já aí. Acho honestamente. E por isso é que a narrativa do Shai... Essa não pode ser o argumento, porque... Não podem meter já, mas não faz sentido, né? Se o homem merece... Não, eu não estou a dizer que é um argumento correto, eu estou a dizer que eu acho que está a pesar
é muita gente que faz esse tipo de votações e decisões. E por causa da tal narrativa, o Shea está na melhor equipa, que pode fazer história, que estão a cilindrar recordes e deram cabo literalmente toda a gente no Oeste, bateram agora o recorde de vitórias de uma equipa do Oeste contra o Oeste. Só perderam um jogo, não foi? Só perderam um em 30, completaram agora o 30º jogo contra os Pistons, ficaram 29-1, ou seja, esta narrativa toda do Shea também está a ser embelezada, e a verdade é essa. Eu nem vou entrar com essas histórias dos free throws, porque eu consigo argumentar facilmente esse rótulo que lhes estão a dar. Basta ver que o LeBron há uns anos também fazia 7, 8 free throws por jogo, que é exatamente a média que o Shea tem agora. Portanto, eu vou refutar sempre isso, embora saiba que ele vende muito bem as faltas. O Shea aprendeu bem. Mas o Harden também fez boa parte da carreira assim, muitas estrelas são assim, né? Simplesmente é um jogo que às vezes é chato, eu sei admiti-lo, mas também me era chato ver o Harden e o LeBron a fazê-lo, e percebo que quem não é Thunder também é chato ver o Shea a fazê-lo. Há uma diferença muito grande entre o LeBron e o Harden. O Harden para mim é o pico da Concordo. Há uma diferença. O LeBron agora já não tanto, mas o LeBron nos seus melhores anos, o LeBron se ia 7 vezes para a linha, deveria ir 20, porque é como o Shaq. O Shaq na altura, eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo e olhar para os jogos dos Lakers e dizer como é que o Shaquille O'Neal consegue fazer estas coisas com os jogadores, ou seja, a quantidade, eles são tão mais fortes. O Harden não. O Harden era... O Harden agarrava os braços do defesa para ganhar falta. O Harden, felizmente a NBA acabou com isso, essa coisa de prender o braço. O Shea é diferente, o Shea é rato. O Harden era malicioso. O Shea é rato. O Shea, a partir do momento em que... Usa a sua agilidade, usa a própria agilidade para se colocar... O Shea tem uma coisa. Como o Shea não é... É como o Luka. Não são hiper rápidos. Ou seja, o facto de eles terem uma velocidade controlada, a partir do momento em que há um pick and roll, e ele consegue sair do pick and roll, ou de um lance de 1 contra 1, mas vamos olhar para o pick and roll, em que ele consegue sair com vantagem do seu defensor no pick and roll e tem-o na anca, como eles costumam dizer, na hip, explora logo. É logo. É acelerar, travar, subir e o defesa está no seu ímpeto para tentar contestar, não vai ter como. Ou seja, o Shea utiliza os seus argumentos técnicos para ir para a linha. O Harden não. O Harden era batuteiro. O Harden prendia o braço do defesa. Eu lembro-me de um mítico jogo em que já não sei quem era o defensor que teve o tempo todo a defendê-lo com os braços atrás das costas e de lado. O Ricky Rubio fez isso num duelo com ele. Mas houve um jogador que foi mais gritante na forma como o defendeu. Mas pronto, eu não gosto desse argumento. Mas pronto, isso é um pormenor e só queria refutá-lo porque muita gente usa isso como algo contra o Shea. E o meu ponto é que as estrelas todas fazem de uma maneira ou de outra. Mas depois uma pessoa pensa, como é que nós não vamos dar o MVP a alguém que acaba de fazer um triplo-duplo a lançar o quê? 60 e tal % com 61 pontos, em que a equipa, se não fosse ele, nem sequer tinha ido a um prolongamento, quanto mais 2, que vinha de lesão, ou seja, podia estar limitado fisicamente e faz uma coisa deste ano, é absurdo. Sim, é absurdo. Ele já tinha feito aquele triplo-duplo do 30-20-20, né? Portanto, exatamente. O Jokic está a fazer números brutais, é a melhor época do Jokic, a nível de... Os números avançados não são tão incríveis como nos primeiros anos, mas os números mais popcorn são os pontos, os saltos, as assistências, são assustadores. Nós, enquanto liga e enquanto adeptos, enquanto mídia, nós já demos um MVP ao Westbrook por ter média triplo-duplo. O Jokic está neste momento com média triplo-duplo e os triplos-duplos dele são mais atraentes do que os do Westbrook. A verdade é essa, porque o Westbrook fazia triplo-duplos com uma facilidade tremenda, mas não fazia com a mesma facilidade 20 ressaltos, 20 assistências, e não é só 40 isso. ou 50 pontos. O Westbrook, muitas vezes os triplo-duplos do Westbrook não eram triplo-duplos, tu ias ver, ele tinha
20 pontos, 15 ressaltos, 15 assistências, mas para fazer os 20 pontos precisou de lançar 25 vezes. Exatamente, adorava o Westbrook, foi muito, mas ele era muito forçado, esses números, ele roubava ressaltos aos colegas. Chico, o Jokic está com a melhor época de eficiência, de volume e eficiência da história da Liga. Pois, exato. Portanto, como é que se diz que não é isto? É difícil, é difícil. Eu concordo com a narrativa. Estão em quarto lugar, tu referiste que eles podem descer e ainda por cima, em parte, os teus Lakers até podem ajudar a que eles deixam ou que subam, porque os Lakers têm 2 jogos com o Thunder agora na próxima semana e vai ser um duelo importante. Acho que vai ser importante para tudo, não só para os Thunder fazerem história, como para esta corrida de MVP, como para os teus Lakers. Eu estou curioso para ver qual é a postura dos Thunder agora até a final. Os Thunder têm conseguido ganhar muitos jogos descansando os jogadores e eu acho que eles não vão mudar essa política mesmo com esta possibilidade dos 70 jogos. Primeiro, porque eles para fazer 70 jogos, 70 vitórias, tinham que ganhar os 6 e tu queres a equipa. É verdade que depois vai haver quase uma semana de descanso entre o fim da fase regular e os playoffs, mas eu diria que os standards já... Eu pessoalmente fazia agora um forcing nestes 3 próximos jogos, porque vai ser Rockets, Lakers, e depois já fazia essa gestão, porque os últimos 3 jogos são de um nível muito mais baixo, que é Phoenix, Utah e Pelicans. Os últimos 2, com o devido respeito, são garantidos. Phoenix dependerá muito da necessidade que Phoenix... esquece. Phoenix até pode precisar daquilo como água para não morrer, porque eles jogam tão mal. Mas pronto, mas isso enfatiza o meu ponto, que é se calhar o forcing, não forçando obviamente lesões, mas é não fazer uma gestão demasiado agressiva agora nestes 3 próximos. Se por acaso, imagina que perdiam logo o primeiro com Houston, se calhar aí fazia o que tu estás a dizer, assumia e é gestão até final para ter a equipa no máximo nos playoffs. Se por acaso ganhamos aos Rockets, continuamos com esta estratégia. Ganhamos o primeiro jogo aos Lakers, continuamos com esta estratégia. Ganhamos o terceiro aos Lakers, aí fazemos a gestão, mas não agressiva. Até porque há uma coisa, estes 3 jogos que tu disseste, nenhum é back-to-back. Apesar de eles jogarem 2 vezes com os Lakers e até as 2 vezes em casa, tem 3 dias de diferença nesses jogos. Vai ser muito interessante. Olha que 70 vitórias nem os Bulls do Michael Jordan conseguiram. Quero poder dizer também que doesn't mean a thing without a ring. Exatamente, porque a outra equipa que fez 70 vitórias depois perdeu na final. Exatamente. Estou muito curioso. Olha, vamos só aqui muito rapidamente a algumas coisas para fecharmos. Joel Embiid vai então ser operado ao joelho, vai fazer uma artroscopia ao joelho. Eu acho que nós já debatemos aqui tudo. Uma artroscopia, no fundo, ele não vai... não é uma operação que vá reparar alguma coisa, não. Basicamente eles vão tentar perceber o que é que está a acontecer. Se puderem resolver naquele momento, resolvem, senão poderá ter que haver aqui outro tipo de tratamento. Portanto, acho que não há muito a dizer, é ver o que é que vai acontecer e é rezar para que isto não seja o pior contrato da história da NBA, porque há uma possibilidade real do Joel Embiid nunca mais voltar a ser Joel Embiid. Bastou ver quando ele regressou a esta época, porque já estava completamente diferente, notava-se ali um desgaste enorme e lesões no joelho, ainda por cima, sendo a pessoa que é, com o físico que tem, é muito arriscado. Os Philadelphia, o process, eles se calhar não deviam ter confiado tanto no process, mas isto agora é muito fácil de falar, porque houve uma altura em que parecia que ia efetivamente correr devidamente e as escolhas foram teoricamente bem feitas. O Joel Embiid fez grandes épocas, não é? A época 22-23 dele é uma época... Aliás... Estou aqui a brincar, mas a verdade é que o auge destes Sixers e deste Embiid podia perfeitamente ter dado um anel. Claro. Houve fatores que não o permitiram, houve treinadores, houve momentos específicos em jogos, aconteceu-lhes um pouco de tudo, houve lesões. Sim. Houve experiências que não funcionaram, houve más escolhas de draft, Markelle Fultz. Pronto, aqui a questão é que Joel Embiid, no seu prime, ele estava a fazer uma época absurda antes de lesionar na época passada. Portanto, vamos rezar para que Joel Embiid possa estar saudável, porque ele mesmo não estando saudável termina a época com quase 24 pontos de média. Aqui os problemas é que a sua eficiência desceu muito e o marcar muitos pontos para Joel Embiid nunca vai ser um problema. O problema vai ser se ele vai conseguir ter a explosão para voltar a ser eficiente a marcar muitos pontos, que essa era a grande diferença entre o Joel Embiid de ser uma estrela ou uma hiper estrela,
é marcar pontos eficiente. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Outro jogador que vai ser operado, Chico, Lamelo Ball. Não é que haja aqui grande coisa para falar sobre os Hornets. Vão mais uma vez à autoria, até pode ser que lhe saia o Cooper Flag. Aqui a questão do Lamelo é que depois de no ano passado, aliás, depois de vários anos onde ele teve problemas de tornozelos, garantiram-nos que ele ia estar saudável este ano, até estava a usar o mesmo sistema de apoio aos tornozelos que o Steph Curry usou, mas o que é certo é que volta a ter uma época onde faz 47 jogos, Chico. O Lamelo Ball só uma vez é que fez mais de 51 jogos, que foi no seu segundo ano quando foi All-Star. Temos 36 há 2 anos, 22 no ano passado, 47 este ano. Por muito espetacular que ele seja, e os highlights são sempre espetaculares, nunca vai ser mais do que um empty stats, porque ninguém vai conseguir brilhar na NBA e fazer muitas coisas a jogar 20 jogos por temporada, 30 jogos por temporada. É triste ver a tua mudança de opinião para estes Hornets, é triste, pá. O Igor era o fã número 1 e continua dos Hornets no início da época, e eu percebi o porquê. Havia ali muito talento, havia ali muito potencial, mas também correu tudo mal. Chico, nem é o correu tudo mal, é aquilo parece estar amaldiçoado, não é? Quer dizer... O Michael Jordan é que a sabia toda, não é? Ele não é assim. Ele há de ter quem o aconselhe que percebe mais isto do que nós. Por isso. Mas as coisas não estão fáceis. A mim o que me enerva é que... Não é enerva, fico triste porque o Lamelo é um talento brutal e é um jogador que num contexto de qualidade poderia ser um chamariz brutal para a liga, e está sempre com problemas nos tornozelos, e esperemos que consiga debelar estas situações. Olha, nós falámos dos 60 pontos do Nikola Jokic. Na mesma noite, Steph Curry faz 52 pontos, 12 triplos, ainda faz tipo 10 ressaltos, não estou em erro, ainda faz 6 roubos. Foi uma estupidez no jogo também. Salvo erro, foram 5 roubos, 8 assistências e 10 ressaltos. Acho que foi assim a statline. Que estupidez de jogo. E depois ainda surgiu mais uma que surge com frequência graças ao Curry, que é sempre, mas não deixa de ser impressionante, que é jogadores com jogos com 10 ou mais triplos. E temos Klay Thompson com um ou 2, salvo erro, não quero estar a dizer mal. O Klay Thompson tem o recorde. Curry 20 e tal. Não há ninguém entre eles. É absurdo isto é absurdo. Yeah. Como é que uma pessoa diz, o Curry deu muitos pesadelos durante muito tempo, mas há que saber apreciar a espetacularidade deste jogo. O Stephen Curry vai deixar muitas saudades. E os Golden State já fugiram do play-in, já estão fora do play-in. Vão ter um jogo importantíssimo. Esta noite há um jogo importantíssimo entre Lakers e Golden State. Os Lakers, em caso de vitória, basicamente fecham a sua estadia nos 4 primeiros, o que dá vantagem no jogo de casa. Depois logo se vê qual é o emparelhamento, mas independentemente do que aconteça, nunca imaginei que isto pudesse ser. Golden State, em caso de vitória, também ganha já aqui uma margem até na luta pelo terceiro lugar, e ganha uma margem para fugir ao play-in. Outra coisa que a certa altura parecia inevitável, não é, Chico? A certa altura era mais provável que o Golden State estivesse a lutar pelo 9º lugar do que pelo terceiro, talvez. É um jogo importantíssimo, e quem tem Steph Curry. E vamos ter saudade, e até digo-te uma coisa, não me importava nada que o matchup do playoff fosse LeBron James, Steph Curry, porque... Isso ia vender tanto, isso ia vender imenso. A Liga deve estar a rezar para ali um 4º, 5º lugar entre Lakers e Warriors, porque isso ia vender tanto, porque provavelmente seria o último grande matchup entre eles em playoff, ainda por cima neste ano com a adição de Jimmy playoff, Luka, há ali muito potencial para um grande duelo. Acho que vamos ter essa pequena amostra nesta madrugada. Estou muito curioso, vou tentar ver pelo menos uma boa parte. Eu vou ver amanhã, o jogo é muito tarde, é às 3 da manhã. Então se calhar só vou ver amanhã. Eu vou ver amanhã, garanto-vos, já tirei as notificações e tudo. Mas estou muito curioso para ver esse matchup, até porque podem se encontrar mais tarde, entre aspas, nos playoffs, pode acontecer, mas
logo numa primeira ronda era um aperitivo espetacular para os playoffs. Dizer logo um duelo entre duas das maiores estrelas da história da Liga, que uma delas fica já pelo caminho e a outra dá um passo enorme para um possível último título, era espetacular. E eu agradecia, porque uma delas ficava logo pelo caminho, era menos uma chatice. Portanto, que venha lá e os Thunder vão ajudar, vão ganhar os 2 jogos aos Lakers, que é para eles descerem um lugarzinho e os Nuggets sobem. Vamos ver. Os Lakers, o calendário é difícil para os Lakers, vamos ver. Muito bem. Olha, uma equipa que está aqui num free fall impressionante são os Sacramento Kings. Eu vi 2 jogos deles terríveis. Qual é que eu vi o desta madrugada que foi com os Wizards e foi mesmo muito mal. Foi muito mal, mas houve um outro jogo, Chico. Quem é que foi aqueles? Foi com os Magic, exatamente. Vi este jogo com os Magic, que foi domingo, assim, domingo ou sábado, uma hora boa. Eu estive a ver. O jogo estava decidido praticamente ao intervalo. Não ao intervalo não, mas no início do terceiro período. Mas a certa altura os Orlando Magic, talvez o pior ataque da NBA, tinham quase 100 pontos no final do terceiro período, o que é impressionante. E é uma equipa que eu nem consigo compreender, porque a pique deles passa para Atlanta, em princípio, se eles conseguirem ficar nos... Como é que é? Se eles conseguirem ficar nos 12 primeiros, a pique fica deles. Portanto, até podíamos estar aqui a dizer se calhar eles estão a perder de propósito para manter a pique. A questão é que nós olhamos para os minutos que os melhores jogadores deles têm jogado, e ontem tu falaste desse jogo com os Wizards, não há aqui resting nem nada. Nós temos DeMar DeRozan 40 minutos, Sabonis 35, Zach LaVine 35, Keegan Murray 35, Malik Monk 35. Portanto, isto não é de uma equipa que esteja a meter miúdos para perder jogos, não. Isto é uma equipa que simplesmente está completamente sem rumo, e certamente, se não garantirem ao Sabonis alguma estabilidade, não sei se não vamos ter também uma novela Sabonis no verão. Ele que volte para o Oklahoma, que eu não me chatei. Queres mais postos tu? Queres todos também? Não, eu posso, não me importo dar o Hartenstein para ter o Sabonis. A sério? Olha, eu não fazia isso. Não. Eu acho que podia encaixar bem ali a fazer o resto a jogar. Eu acho que precisa. É um jogador muito dado. Não, o Hartenstein encaixa perfeitamente, não vou questionar isso. Eu estava era a pensar no glamour que seria um 5 com o Sabonis. Sabonis 7, estou-me a deixar levar. Sabonis 7, Jalen, Shea e quem? Dort. E o Dort ou o Caruso tem que ser o Dort, para a defesa. Fogo. Amigo, o Dort é incrível. Olha, muito bem. Mas só para finalizar os Kings, eu acho que uma equipa que achou que a fórmula correta para ter sucesso era repetir o que os Bulls tinham feito com LaVine e DeRozan, não merece tudo o que lhe está a acontecer, com o devido respeito, porque aquilo não resultou num lado. E o que é que eu penso? Mas se eles mudarem a cor do equipamento, eu acho que vai funcionar. Eu acho que aí nem foi tão eles acreditarem que isso ia funcionar. Eu acho que foi mais do género, o Fox pediu para sair e eles andaram, o que é que a gente pode fazer? Pronto, olha, venha ao LaVine. Sim, eles acho que caíram na tentação de, olha, pronto, é o que tu estás a dizer, vamos perder uma estrela, temos que ter uma estrela para substituir, não pode ser outro cenário em cima da mesa. Alguma vez seria arranjar role players úteis para a equipa ficar enquanto um todo mais forte. Pronto, caíram nessa tentação e é o que estamos a ver, aquilo não resulta, é uma combinação de estrelas, olha, acho que é bom porque acabamos, entre aspas, o episódio da mesma forma que começámos, que é fast food de equipas, que é, querem à força toda juntar as estrelas e não pensam necessariamente se elas encaixam umas com as outras, e depois acontecem estes cenários em que outras estrelas de grande gabarito perdem anos bons de carreira. Os Kings são um caso de estudo, porque os Kings, em 20 anos tiveram um bom ano. Pois. Foi só para acabar com a maldição e tocar andar. Tiveram um bom ano, portanto, e esse bom ano, entre aspas, porque perderam na primeira ronda do playoff. Portanto, isto é uma equipa que não vence uma série de playoff há 20 anos. Nem os Wizards são isso, não é? Portanto, é o que é. Olha, para fechar, ontem tivemos um grande... fiquei feliz de ter visto aquele game winner do Anthony Davis.
Gosto de ver... Eu achei logo que ele se tinha lesionado assim que o vi no chão a celebrar. Pois, mas olha que ele levou um estouro, eu acho que foi do Gafford, entretanto voltou o Lively ontem e o Gafford já tinha voltado, portanto eles já estão com as suas peças todas, obviamente com exceção do Kyrie Irving. O Gafford involuntariamente mandou um estouro no Anthony Davis, rebentou-lhe o olho todo. Portanto ele ter voltado Mas porque é que eu destaquei isto? O lance foi um belíssimo jogo. O Anthony Davis é um jogador brutal, ninguém tem dúvidas nenhumas. Ele terminou o jogo com 34 pontos em 30 minutos, 15 ressaltos, blocos, fez tudo e mais alguma coisa. Aqui a questão é que algumas pessoas em Dallas foi noticiado que terão expressado ao Anthony Davis a sua ideia de ele não jogar mais este ano, recuperar para depois para o ano estar a full. E ele disse que não, que quer jogar e se é através do play-in que nós entramos no play-off, é isso que vamos tentar fazer. Se calhar até vão conseguir entrar e depois levam 4-0 do Thunder, seja o que for, mas gosto desta entrega do Anthony Davis, que por todos os seus defeitos de lesões que teve em Los Angeles, pelo menos ele sempre mostrou, ou seja, não é o Ben Simmons, nem o Paul George, nem o Kawhi, não, sempre foi um jogador capaz, quando conseguiu quando sentiu que podia jogar back-to-backs, jogou back-to-backs, e portanto fiquei feliz, ficaria feliz se os Dallas entrassem no playoff, sabendo eu que sem Kyrie Irving é difícil depois lidar com, neste caso, tendo em conta que o melhor que eles conseguiram fazer é ser oitavos, seria difícil lidar com o Thunder. Eu já aqui critiquei, não vou ser hipócrita, por muito que se possa criticar, essa parte elogio sempre equipas que querem ser competitivas apesar das adversidades. É uma equipa que teve estas adversidades todas depois da péssima decisão que tiveram, que eu continuo a achar que foi, mas acho bom o que tu estás a referir. Ok, mas vamos lutar até ao fim, não, vamos pôr o Anthony Davis a competir, vamos mostrar também aos nossos adeptos. Eu acho que eles também estão a fazer isso, estamos a tentar mostrar aos adeptos que afinal não foi assim tão má a nossa decisão. E é um pouco esse o objetivo deles, porque cada bom jogo cada bom jogo do Anthony Davis se calhar convencem um adepto. Obviamente é uma força de expressão. Eu acho que não, mas eu acho que é isso que eles estão a tentar, é o que tu estás a dizer, estão a tentar dar alguma esperança para o futuro, porque ficou um cenário muito negro em Dallas, como nós sabemos. E o Anthony Davis, obviamente não é o Luka Doncic, mas é um dos melhores jogadores da liga, portanto não há dúvida nenhuma disso. Portanto, sim. Anthony Davis saudável, é bom para a liga, é bom para Dallas, que tiveram o azar da lesão do Kyrie Irving, já discutimos isso, que chega exaustivamente. Portanto fico feliz porque o Anthony Davis, que esteve em Los Angeles e esteve muito bem, foi essencial na conquista do título, teve os seus defeitos, teve as suas virtudes, portanto gostei muito de ver o Game Winner, fez um jogo brutal ontem contra a Atlanta, e é bom, a liga precisa de Anthony Davis saudável, porque tanto defensivamente como ofensivamente dos dois lados do campo, é difícil encontrares alguém que seja num nível tão alto nos dois. Tens às vezes jogadores que o Luka é melhor ofensivamente, não? Mas depois defensivamente quebra. Portanto é difícil. Anthony Davis, two-way player, há poucos como Anthony Davis. E para fechar... Sim, a nível de potencial só vejo se calhar daqui a uns bons anos o Chet e o Wembanyama a aproximarem-se nos dois lados do campo. Sim, o Wembanyama já não está muito longe. O Chet, infelizmente, teve a lesão. Aliás, já teve 2 lesões graves. Se calhar não está no nível que se calhar já podia estar, mas é o que é. Olha, para fechar, 2 coisinhas. Uma coisinha só, aliás, as 2 coisas estão ligadas, que é o seguinte. Pessoal, esta semana foi boa para o basquetebol. Foi muito boa para a NBA, nomeadamente, com 2 anúncios que nós tocámos. Eu toquei com o Ricardo, mas queria só expandir um bocadinho, que é o regresso do Mind the Game, o podcast do LeBron James com o Steve Nash, e o regresso de Zach Lowe, um dos melhores analistas de NBA, de X's and O's, de jogo mesmo. O Zach Lowe que foi despedido da ESPN e agora vai regressar no The Ringer. Portanto, 2 ótimas notícias. Eu já estive a ouvir o primeiro episódio do Mind the Game. Não é tão técnico como era quando estava o JJ Redick, mas Steve Nash é um dos melhores jogadores da história da liga e um belíssimo jogador. E portanto isto para dizer o quê? Não vejam mais aquelas coisas do Kendrick Perkins e do não sei quem e do Stephen A. Smith. Não vejam isso, porque isso não ajuda nada ao basquetebol.
tem alguns podcasts e alguns programas de muito interesse a nível de técnico, muito mais que o nosso. E portanto foram boas notícias, e eu queria mesmo que deixassem de perguntar se eu acho que o Jordan é melhor que o LeBron, se eu acho que o Giannis marcava mesmo 100 pontos na década de 70, porque isso são fediveres que em nada ajudam o basquetebol, Chico, e tivemos boas notícias. A ótima notícia era agora que a ESPN acabasse com esse tipo de programas, porque só fazem mal ao basquetebol. Eu concordo completamente contigo, ainda agora, fazendo um pouco a ponto, porque acredito que tínhamos muitos adeptos de basquetebol e de futebol. Ainda ontem, na quarta-feira, vimos o Tosé Marreco, o treinador do Farense, a deixar uma forte crítica à imprensa, entre aspas, porque eu acho que o Tosé Marreco nisso foi correto, que houve um interveniente de um programa específico que nos descascou por completo. Eu admito que não vi na altura esse descascamento, faça a expressão. Tosé Marreco do Farense. Sim, exatamente. Deixou fortes críticas, e depois o Bruno Lage foi corroborar, mostrou apoio e falhou numa coisa que é um erro geral, que é, ele disse, eu estou a aprender a entrar no vosso jogo. Porquê? Porque a pessoa em questão que expôs essas críticas ao treinador do Farense foi um comentador televisivo. Um comentador televisivo não faz parte da imprensa, por muito que muita gente ache isso. E no basquetebol acontece igual. Caímos na tentação de achar que o Perkins faz parte dos mídia. O Perkins não faz parte dos mídia, é um ex-jogador convidado por os mídia para dar a sua opinião, por muito má que ela seja. Sabes qual é que é o problema? E eu quero comentar, eu não vi o que disse Tosé Marreco, mas já percebi. A questão aqui é que a ESPN mudou o chip, mudou de jornalistas, analistas como o Zach Lowe para o Stephen A. Smith e para o Kendrick Perkins, portanto... Mudou de jornalismo para entretenimento. Exatamente. Perfeito. É isto. Exatamente. O que eu quero dizer é, eles vão continuar, porque isso dá cliques. Mas se vocês quiserem, vocês, ouvintes, perceber o basquetebol mais do que quem é que são os 5 melhores bases dos anos 2000, isso não interessa para ninguém. Porque o melhor base, ou o melhor extremo, ou o melhor poste, tem tudo a ver com o contexto. Se o Michael Jordan estivesse hoje a jogar nos Washington Wizards, o Michael Jordan não era campeão da NBA, não é? Nem o LeBron, nem o Kobe, nós tivemos jogadores tremendos que infelizmente nunca tiveram a oportunidade de ser campeões, e não é por isso que não eram tão ou melhores que todos os outros. Portanto, essa coisa das listas e das tricas, procurem outro tipo. A questão dos mídia, ao contrário do que alguns treinadores, e agora focando no futebol, mas no basquete será certamente igual, mas ao contrário do que os treinadores dizem, nós jornalistas não somos especialistas em treino. Nós temos as nossas capacidades e informamos-nos o melhor que conseguimos para podermos criar um framework, para poder criar uma moldura do que está a acontecer. Porque se nós chegarmos a um programa de televisão ou escrevermos no site coisas demasiado técnicas, as pessoas não vão perceber e não vão querer. Ou seja, nós temos que misturar as duas coisas e criar uma moldura que possa entregar às pessoas o que aconteceu com este framework. Portanto, quando os treinadores dizem devia-se falar mais de futebol, eles deviam falar mais de futebol. Eles deviam chegar às conferências e explicar porque é que a equipa ataca com 2 avançados ou um avançado e que dobras é que faz e que estratégias é que... Eles é que deviam fazer isso. Não somos nós, porque nós não somos... Eu, pelo menos, não tenho nenhum curso de treinador. Nem penso ter. Eu concordo contigo. Acho que aqui, por exemplo, em Portugal, olhando especialmente para o panorama de futebol, pelo menos nas conferências de basquetebol que vou, que são um pouco menos face à nossa carga de trabalho, acho que efetivamente há esse conteúdo de qualidade de ligação jornalística desportiva. No futebol, acho que efetivamente há vários meios de comunicação social que falham. Total. E insistem demasiado na polémica, no clickbait, no frame para o jornal da noite, para não sei o quê. Mas também tenho a dizer, que isto é uma crítica geral que eu já expus muitas vezes e tu de certeza concordas comigo, que também são, apesar de criticados, os jornais que têm mais palco dados por esses clubes que também têm mais palco. Um clube grande, e aqui posso falar dos 3, embora a níveis diferentes, porque já convivi com os 3 e trabalham de formas diferentes, os 3 criticam
certos organismos, certos órgãos de comunicação social, porque só querem sangue, só inventam notícias, não sei o quê, e no entanto, se calhar, esses criticados são sempre o primeiro ou o segundo a fazer pergunta e têm sempre uma pergunta garantida nas conferências de imprensa. Nós, enquanto 00, por exemplo, não temos pergunta garantida na conferência de imprensa. Mas eu nem vou... Nem quero entrar por aí porque sim, é outra discussão. A mim o que me enerva é quando os treinadores chegam às... O Sérgio Conceição fazia muito isto e eu passava-me da cabeça. O Sérgio Conceição dizia, fala-se pouco de futebol, mas depois se tu perguntares, se tu chegares, hoje joga ao Sporting, não é? Vais lá? Não, hoje é o Ricardo. Pronto, se o Ricardo hoje chegar ao Rui Borges e disser assim, mister, reparei que houve aqui uma mudança tática nisto e nisto, ele não vai responder. Ele não vai responder, não quer revelar. Então não peçam aos jornalistas para falar de futebol. Não peçam. Ou de basquete. Não peçam. Digam assim, olha, façam as perguntas mais banais que vocês se lembrem. Porque tudo o que é falar de futebol que nós aqui pedimos, nós não o fazemos. E, portanto, exigimos que sejam vocês, formados em jornalismo, a comentar futebol, o meu futebol, que tenho um curso de nível 32 de treinador. Bem... Isto para dizer que Zach Lowe está de volta, o podcast já nem sei como é que se chama, Mind the Games também está de volta, adoro Steve Nash. Steve Nash é um bom falante, como era J.J. Redick. Odeio Stephen A. Smith e Kendrick Perkins e todos os outros que vocês... Shaq, Barkley, odeio essa malta toda. Não consigo sequer ver aqueles shorts que eles metem, enervam-me. E então quando eles fazem, Chico... Quando eles fazem listas, é uma cena. É que tu depois é só conversa. Mas eu acho que o pior é que eu acho que às vezes parece mesmo que eles combinam do género. Não, eu vou colocar este nesta posição que é mesmo para criar. Claro. É. Isso é que é pior. O Kendrick Perkins, logo a seguir à troca de Luka Doncic por Anthony Davis, disse que Dallas tinha ganho a troca. Ok, pronto. O que é que tu podes dizer a isto? Bem, vamos embora, Chico. Voltaremos na segunda-feira. Malta, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.